Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, especialista em crédito de carbono, em mercado de carbono, projetos de crédito de carbono. Nós temos apresentado aqui uma série de vídeos sobre o assunto e nós queremos te ajudar de tal forma que você se torne um expert em crédito de carbono do absoluto zero. Então essa é a nossa intenção, é isso que nós gostaríamos de fazer. Nós tínhamos aqui em outros vídeos falado sobre vários assuntos relacionados a crédito de carbono, mercado de carbono, entre tantos outros temas de interesse que nós vamos desenvolver, esses estão entre os mais importantes. E também hoje nós traremos um outro ponto bem importante aqui, que é o Decreto 11.075 de 19 de maio de 2022. Pois bem, então, afinal de contas, né, o que esse decreto diz, né, esse decreto do dia 19 de maio de 2022? Isso é bem importante porque ele remete a uma questão fundamental que é o mercado de carbono no Brasil. Nós temos a evolução da questão das mudanças climáticas, dos acordos internacionais sobre o clima, que remetem ao mercado regulado de carbono, que foi regulado pelo Protocolo de Kyoto. Esse foi o maior mercado desde sempre, né? Tem sido esse mercado dos acordos internacionais multilaterais, globais sobre o clima. E também temos o mercado voluntário internacional de carbono. Então temos esses dois grandes mercados que nós temos possibilidades de atuar. Desenvolver projetos nesses mercados de crédito de carbono, vender, comprar crédito de carbono, transacionar crédito de carbono nesses mercados. E hoje nós vamos explorar aqui um outro assunto que está relacionado ao mercado brasileiro de carbono. Como que você pode atuar nesse mercado? Vamos tentar, na medida do possível, esclarecer esse decreto, né, 11.075, do dia 19 de maio de 2022. É um decreto, né, de alçada federal e que é bem importante e remete a essa questão do mercado brasileiro de carbono. E o que esse decreto diz? Bom, ele estabelece, né, como premissa básica ali, os procedimentos para a elaboração dos chamados planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas. E institui também o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Então esses dois pontos são fundamentais. Estabelece os procedimentos para a elaboração dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas e institui o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Portanto, esses dois pontos são os pontos centrais. Assim, outras pessoas, né, que vêm comentando sobre esse assunto, a leitura traz uma compreensão, mas é importante frisar esses pontos, né? Frisar essa compreensão de que esse decreto tem esse objetivo, estabelecer os procedimentos para os planos setoriais. E o que são os planos setoriais? Nós vamos explorar um pouco mais e vamos explorar também o que é esse SINARE, né? Sistema Nacional de Redução de Emissões, que é criado a partir desse decreto. Além disso, esse decreto 11.075 altera o decreto 11.003, de 21 de março de 2022, que estabelece aí a estratégia federal de incentivo e uso sustentável do biogás e do biometano. Bem, esse decreto essencialmente tem 4 capítulos. Né? Tem 4 capítulos dividido em 4 partes, né? Em 4 capítulos. Primeiro as disposições preliminares, depois nós temos o capítulo 2, que trata dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas. O terceiro capítulo, que trata do Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, SINARE. E depois o quarto, que trata das disposições finais. Nós temos 15 artigos nesse decreto. E é muito importante nós entendermos, né, esse decreto para que possamos, em escala nacional, atuar nesses projetos de crédito de carbono, porque isso está relacionado intimamente à questão dos créditos de carbono. E é importante isso, é fundamental isso, para que você, profissional, possa entender e nós possamos cumprir aquele nosso objetivo, de te dar a condição de ser um expert. Desde o início, né, do ponto zero, do absoluto zero, ser um expert em crédito de carbono. Essa é a nossa intenção e esse decreto também nos ajuda a atuar nesse mercado. E eu estou aqui para esclarecer alguns pontos, elucidar alguns pontos e poder ajudá-los nesse sentido. Bem,
Esse capítulo 1 trata das disposições preliminares. Então, o primeiro capítulo trata disso. Vamos versar sobre isso agora um pouco. Só desligar aqui minha impressora. Fez um barulhinho aqui, né? Então, vamos seguir. Bom, nesse artigo primeiro, basicamente, o que se estabelece aqui é uma repetição dos procedimentos, né, que estão do objetivo, né, do decreto 11.075, que estabelecer os procedimentos para a elaboração dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas e instituição do SINAR. Então esses dois objetivos estão externados no artigo 1º desse capítulo 1, né, disposições preliminares. Depois, temos aí o artigo 2º, né, que estabelece 12 conceitos, essencialmente. Então, nesse capítulo 1, artigo 2º, né, o segundo artigo desse decreto, nós temos 12 conceitos que são colocados. O que é crédito de carbono, né, o que é crédito de metano. Bom, carbono, na verdade, é o termo mais, né, crédito de carbono é o termo mais usado no mercado e usado em várias outras tratativas, em outros âmbitos, né? Crédito de carbono. Porque os gases de efeito estufa são o CO2, o CH4 e o N2O, entre outros, HFCs, PFCs, MF3, SF6, são os principais gases de efeito estufa, mas principalmente o CO2 é usado como contabilidade, né, para tudo. Então, o CO2 é o dióxido de carbono. E aí recebeu-se esse nome, né, créditos de carbono, porque vem do carbono, do dióxido de carbono. Mas a moeda, o elemento básico, um crédito de carbono é 1 tonelada de CO2 equivalente. Então nós podemos converter metano também em CO2 equivalente pelo seu potencial de aquecimento global. Isso é uma forma de transformar metano. E aqui se estabeleceu, né, dois créditos, o crédito de carbono e o crédito de metano, mas essencialmente os dois podem ser, né, trabalhados em conjunto. O crédito de metano aqui é apenas um tipo específico de crédito que está relacionado a um gás. Mas na verdade, para o mercado internacional de carbono, nós temos todos os gases convertidos em CO2 equivalente. Então, são conceitos. Depois nós temos aqui o crédito certificado de redução de emissões registrado pelo SINARE, que estabelece também a compensação de emissões de gases de efeito estufa. Aqui é importante esse ponto, esse conceito, porque crédito certificado de redução de emissões, né, vai ser o crédito de carbono do mercado brasileiro. É assim chamado, certificado de redução de emissões. Então nós temos essa moeda, essa unidade agora do mercado brasileiro de crédito de carbono estabelecido. E ele é registrado pelo SINARE, por esse Sistema Nacional de Redução de Emissões, de Registro de Emissões. Também temos um quarto conceito, que é NDC, que é Contribuição Nacionalmente Determinada. O Brasil, no Acordo de Paris, assumiu o compromisso de redução de emissões, né, em determinadas datas, com determinados valores, e estabeleceu a sua estratégia nesse documento que apresentou a Convenção do Clima. Então isso, na época, 2015, foi chamado de INDC. Na medida que o país apresentou a sua INDC, se transformou em NDC, que é uma contribuição nacionalmente determinada. Como que o país, ela diz como que o país vai atingir os seus objetivos, como que o país vai contribuir para o alcance do Acordo de Paris. Cada país signatário do Acordo de Paris tem a sua estratégia, a sua NDC. Foi apresentado aqui também um quinto conceito de agentes setoriais. Os agentes setoriais são todos aqueles da economia, né? Setores diferentes, né? Setor de siderurgia, setor de papel e celulose, setor da indústria alimentícia, setor agrícola, né? Agropecuária e assim por diante. Foi estabelecido um outro conceito também nesse artigo 2º, IMRV, que trata de mensuração, reporte ou relatoria, né? Apresentação dos resultados em relatórios e a verificação. A verificação é um processo de auditoria de terceira parte para comprovar que determinada redução ou remoção aconteceu na prática, ou seja, que aquele crédito de carbono pode ser de fato gerado. Então esse conceito também é colocado aqui. Depois nós temos um outro conceito, meta de emissões de gases de efeito estufa estabelecida nos planos setoriais. Então cada plano setorial que foi desenvolvido já no momento passado, né, nós tivemos isso já feito, e eles estão sendo revisados, estão sendo constantemente atualizados, esses planos setoriais vão ser
alvo de metas, ou seja, isso é uma coisa importante também, que os planos setoriais tenham metas, ou seja, cada segmento da sociedade, cada segmento, cada setor da economia vai ter metas, vai ter que atender metas, vai ter que cumprir metas. Isso é um ponto bem importante desse decreto. Então, lembre-se disso. Os setores, né, das empresas brasileiras vão ter que ter metas para que a economia, para que o Brasil, de uma forma geral, cumpra os compromissos assumidos na sua NDC, no Acordo de Paris. Um outro conceito que aparece aqui de mitigação. Mitigação existem duas formas, né, de atacar a questão dos impactos das mudanças climáticas, seja por adaptação, ou seja, nos adaptarmos ao clima que está mudando, nós vamos nos adaptar ao clima, né? Tudo bem, né? Temos que vestir mais roupa, ou usar ar-condicionado, ou mudar a nossa agricultura, ou mudar a nossa casa, mudar a nossa indústria, nossa matriz energética, nos adaptarmos, enfim, né? A elevação do nível dos mares, temos que nos adaptar à costa e assim por diante. E o ponto mais importante aí é atacar a questão, né, dos efeitos, das causas e dos efeitos das mudanças climáticas, que é a mitigação, ou seja, reduzir a emissão de gases de efeito de estufa e promover a remoção, por exemplo, pelas árvores, né, pelo reflorestamento, pelas florestas. Então são estratégias de mitigação, mudar a matriz energética, mudar um processo industrial para que as emissões sejam reduzidas. Um outro ponto aqui, um outro conceito que aparece, padrão de certificação do SINARE. Então vai ter um padrão também de certificação, né, do SINARE, que está lá colocado, né, no artigo 2º desse decreto. Um outro conceito que aparece, unidade de estoque de carbono. Também é um conceito que aparece aqui, né, nesse artigo 2º, e que é importante que cada um de nós leia lá, né, e compreenda. É uma forma de métrica, né, de quantificação de carbono em diferentes esferas, seja nas emissões, seja nas reduções, seja nas emissões e assim por diante. E remete também ao conceito ou à especificação do que são os planos setoriais. Os planos setoriais são planos para mitigação, também adaptação, desses diferentes setores da economia, né, com relação às mudanças climáticas. Então, o que esses planos setoriais dizem, né, é bastante importante. Cada setor tem a sua forma de atuar, né? O setor diverso, em qualquer setor, né? Enfim, o setor, por exemplo, da indústria de cimento, né? Ela tem diferentes formas de atuar, como que ela pode reduzir suas emissões. Então, esses planos setoriais dizem, né, para cada um dos setores da economia, as formas, ou devem dizer, né, como esses setores da economia podem atacar a questão das mudanças climáticas. Então veja só, nessas disposições preliminares, aqui artigo 1º, ele estabelece novamente os objetivos, né, são os procedimentos para a elaboração dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas, e institui também o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito de Estufa. E esse artigo 2º estabelece esses conceitos, esses considerandos, né, o que são essas coisas, esses dizeres, esses termos, né? Então é importante também dar uma lida, né, um pouco além daquilo que eu expliquei aqui, mas eu estou fazendo um resumo, né, um apanhado para que vocês possam entender. Depois vem o capítulo 2. Esse capítulo 2 desse decreto, ele já é um pouco mais prático, né, um pouco mais específico, e traz informações que são bastante importantes, né, com relação ao mercado de crédito de carbono, que é o que nós queremos atuar, né? Nós queremos construir essa ideia, né, que todos nós possamos ser experts, né, em crédito de carbono, em mudanças climáticas, em projetos de crédito de carbono, no mercado de crédito de carbono. Essa é a nossa intenção sempre, né, que você possa aprender, que você possa se tornar um expert nisso. Porque é importante, porque é uma atividade profissional que pode abrir muitas frentes de trabalho. Bom, no artigo 3º, então, aqui ele estabelece a competência dos diferentes ministérios, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Economia e outros ministérios associados, né? E esses planos setoriais, então, são geridos, têm a competência, né, desses ministérios para que eles possam então, fazer a gestão desse processo, né? Estabelecer as linhas mestras para esses planos setoriais. E esses planos setoriais deverão ser aprovados pela Comissão Interministerial para a Mudança Global do Clima e Crescimento Verde. Então, essa comissão interministerial que vai aprovar esses planos setoriais, vai conduzir esse processo e vai, portanto, ter um papel bastante importante. Esse é o artigo 3º. O artigo 4º, né, ele já estabelece aí alguns outros pontos
que são assim cruciais, né? Que são nevrálgicos, por assim dizer, né? No artigo 4º, então, é estabelecido que esses planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas esses planos, né, deverão estabelecer metas gradativas de redução de emissões antrópicas e remoções. Ou seja, como que esses setores, como que esses diferentes canais da economia, da sociedade vão reduzir suas emissões. Então, nesse artigo 4º aqui, vem esse ponto nevrálgico, como eu disse, né? Todos os setores da economia deverão ter metas, deverão ter compromissos para reduzir suas emissões gradativamente. É isso que diz esse decreto. Pelo menos é isso que está escrito aqui nesse decreto. E ele tem um parágrafo único que diz que as metas, né, que se refere a esse caput, né, desse artigo 4º, né, observarão o objetivo de longo prazo de neutralidade climática, ou seja, se buscará, né, tentará aí buscar a neutralidade climática, ou seja, de reduzir as emissões de tal forma que nós tenhamos emissões cada vez mais próximas de zero. A neutralidade climática conforme formado na NDC, que nós tínhamos especificado previamente, né, que são aquelas formas com que o Brasil vai contribuir para o Acordo de Paris. E serão monitoradas, né, essas emissões, né, por meio da apresentação de de inventário de gases de efeito estufa. Então, daqui para frente, todos os setores, todas as empresas, enfim, todo mundo, né, vai ter que ter inventário de gases de efeito estufa. O Brasil já tem 4 inventários em nível nacional. Os países têm sempre inventários periódicos. Os países desenvolvidos, industrializados, têm que apresentar todo ano inventários de emissões de gases de efeito estufa. Então está aí uma possibilidade também de você trabalhar, de você atuar, de se desenvolver-se profissionalmente, né? Trabalhar nesse segmento que se abre aí abre-se uma grande frente, né, os inventários de emissões de gases de efeito estufa, que deverão ser periódicos nesses agentes setoriais e a serem definidos nos respectivos planos. Então, muito importante, pontos nevrálgicos, metas para os setores, e deverão ser acompanhados as suas emissões através de inventários de emissões de gases de efeito estufa. No artigo 5º, ainda do capítulo 2, né, que trata dos planos setoriais, esse artigo 5º diz que os planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas poderão definir tratamento diferenciado para os agentes setoriais. Ou seja, diferentes setores poderão ter diferenças do ponto de vista, né, dos seus compromissos, das suas metas, dos seus inventários e assim por diante. Então serão estabelecidos, diz nesse caput deste artigo, que poderão ser estabelecidos cronogramas diferenciados para a adesão dos diferentes agentes setoriais integrantes do SINARE. Depois nós vamos explicar o que é o SINARE, Sistema Nacional de Registro, né, de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Bom, então o artigo 5º trata disso. O artigo 6º, por sua vez, né, estabelece aí prazos e regras de atualização dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas. Esses planos serão revisitados, né, atualizados, avaliados periodicamente. Então, o artigo 6º dá essa margem de que serão estabelecidas regras de atualização desses planos pelos diferentes setores. Setor de alimentos, setor da agropecuária, setor da indústria pesada e assim por diante. Mobilidade, né, transportes. Artigo 7º. Né? O artigo 7º ainda do capítulo 2, bem importante, muito importante mesmo, principalmente para a nossa atuação enquanto atuantes, né? Para a nossa forma de trabalhar, que é aquilo que nós temos advogados sempre aqui, é de dar a você a possibilidade de você ser um expert, né? Se conhecer esse assunto, ser um expert em crédito de carbono, em mercado de crédito de carbono, em projetos de crédito de carbono e também nas transações, na comercialização de crédito de carbono. Essa é a nossa busca sempre constante aqui e é isso que eu quero passar a vocês. Por isso, notem aqui nesse artigo 7º, o mercado brasileiro de redução de emissões é estabelecido aqui nesse artigo 7º. E ele diz que, né, nesse artigo, aqui que este mercado brasileiro de redução de emissões, mercado brasileiro de crédito de carbono, pode dizer assim, né, constitui um mecanismo de gestão ambiental, veja só, e será instrumento de operacionalização dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas. Então, vai ter esses planos setoriais com metas, e aí quem não conseguir atingir essas metas vai ter que empregar também os mecanismos mercadológicos, tais quais, né, na Convenção do Clima,
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, no Protocolo de Kyoto, também no Acordo de Paris, que tem previsões de mecanismos de mercado. Então, ele será o instrumento de operacionalização desses planos setoriais das mudanças climáticas, né, com vistas a atuar como ferramenta à implementação dos compromissos de redução de emissões, mediante a utilização e transação de créditos certificados de redução de emissões, os vulgos créditos de carbono do mercado brasileiro. Então, fica aqui estabelecido no artigo 7º, né, está muito claro, né, esse mercado brasileiro de redução de emissões está aí, né, colocado muito inequivocamente, e também já cita a transação, a possibilidade de transação de comercialização, compra e venda de créditos de carbono, chamados de créditos certificados de redução de emissões. Depois vem o capítulo 3º, que trata do Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, SINARE, Sistema Nacional de Redução de Emissões, SINARE, que fica instituído no artigo 8º. Basicamente, o artigo 8º estabelece isso e diz que ela será, né, SINARE, né, será uma central única de registro de emissões das diferentes empresas, dos diferentes setores. Remoções, quando houver remoção pela vegetação, né, pelas árvores, pelos reflorestamento, etc. Reduções, quando houver reduções de diferentes setores, né, por medidas diferentes, né, redução de gastos energéticos, mudança de matriz energética, enfim, mudança, né, de algum processo industrial, e compensações de gases de efeito estufa. O que são compensações? Quando eu não consigo, eu faço meu inventário. Quando eu tenho, eu posso reduzir as minhas emissões na minha casa, por exemplo. Eu tenho lá o meu inventário, digamos, fiz lá a contabilidade da minha energia, dos meus lixo, a quantidade de água, né? Quanto eu gasto de gás de cozinha, quanto eu gasto de gasolina, e assim por diante, né? Basicamente são essas coisas que a gente tem em casa, né? Então, da mesma forma, uma indústria tem lá o frete, tem lá a combustão estacionária, tem lá os seus resíduos, né? E assim por diante, mobilidade dos colaboradores e assim por diante. Então, primeiro passo é fazer esse inventário. Depois é tentar reduzir. Como é que eu reduzo na minha casa? Eu já fiz. O meu inventário mais ou menos dá isso, dá 2 toneladas per capita na minha casa. Tá? 2 toneladas todo ano. Eu faço meu inventário em casa. E aí como é que eu reduzo? Eu já fiz algumas formas de reduzir. Reduzir o consumo de água, por exemplo, que daí reduz a quantidade de efluentes. Uma vez só se lava roupa em casa. Né? As lâmpadas, eu troquei todas as lâmpadas para LED, algumas lâmpadas mais inteligentes. Né? O meu veículo, eu só uso etanol, então reduzo minhas emissões também. Pode ser até um pouco mais caro, mas eu uso só etanol. Então eu assumi, né, eu promovi redução de emissões domésticas. Mas, obviamente, eu não consigo reduzir 100%, então eu posso fazer compensações. Eu posso apoiar a redução num hospital, numa escola, posso plantar árvores, posso fazer diferentes formas, né, de compensações. Então isso é muito importante também para a nossa atuação enquanto profissionais. Nós podemos desenvolver projetos de compensação, que é uma espécie de uma terceirização, né, das reduções que eu não consigo reduzir domesticamente. Então se estabelece aqui o SINARE como uma central única de emissões, remoções, reduções e compensações de gás de efeito estufa e de atos de comércio, olha só, comércio, transferências, transações e aposentadoria de créditos certificados de reduções de emissões. O que é aposentadoria? É uma vez que se tem a emissão e se quer compensar, né, fica uma coisa trocada pela outra, aposentou, não usa mais, para não ter dupla contagem. Eu não posso, né, ter um crédito de carbono, vender para um e depois esse um vender para outro e continuar vendendo infinitamente. Ele simplesmente aposenta, ou seja, tem uma emissão, vai compensar aquela emissão, usou, gastou, consumiu, aposentou. É isso basicamente. Então é muito importante esse capítulo 3 do Sistema Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, SINARE, né? Porque ela vai ser a central única, inclusive para comercialização, transação dos créditos de carbono no Brasil. Então aqui fica muito claro isso, é muito importante. Haja vista que nós queremos que você seja um expert desde o momento zero, né? Desde o absoluto zero, para que você possa atuar nesse segmento. Bom, capítulo 3, ainda continuando aqui um pouco mais do Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, temos aqui neste mesmo artigo 8º, né, o parágrafo 1º, que diz que será, né, estabelecido um ato conjunto dos ministros de Estado do Meio Ambiente e da Economia, que estabelecerá algumas regras sobre o registro, né, dessas reduções, o padrão de certificação do SINARE, o credenciamento de certificadoras e centrais de custódia. Então você vai ter aqui certificadoras que vão fazer auditoria de terceira parte.
e centrais de custódia. Então você pode trabalhar nisso também, você pode atuar nesse contexto, né, nas certificadoras, atuando como um profissional dessa área, uma oportunidade que se abre. A implementação e operacionalização da gestão do Sinari e o registro público e acessível em ambiente digital, né, sendo uma plataforma, os projetos, iniciativas e programas de geração de crédito, certificado de redução de emissões e compensação de emissões de gases de efeito estufa. E ainda diz que os critérios para compatibilização, quando viável técnica e economicamente, de outros ativos representativos de redução e remoção de gases de efeito estufa, com os créditos de carbono reconhecidos pelo Sinari. Então fica aqui muito patente, muito evidente, né? Se trata de créditos de carbono que serão registrados pelo Sinari. O Sinari vai ter esse papel no Brasil. O Sinari é sinônimo de crédito de carbono aqui no Brasil, por proposição do órgão ou entidade competente pelos referidos ativos. Então, temos aqui importantes, né, pontos desse texto, desse documento, né, que é o nosso decreto. Continuando aqui o artigo 8º, né, os créditos certificados de redução de emissões, novamente aqui destaca isso, poderão ser utilizados para cumprimento dos limites de emissões de gás de efeito estufa ou ser comercializados. Então aqui se estabelece a possibilidade de comercialização desses créditos, né, com o devido registro no Sinari. Então tem que ter o registro no Sinari para poder comercializar. Então nós temos aqui algo formalizado em termos de mercado brasileiro, de acordo com regras estabelecidas nesse documento. Temos também no parágrafo 3º que diz que a operacionalização do Sinari será de competência do Ministério do Meio Ambiente. Então o Ministério do Meio Ambiente é que vai fazer isso, vai fazer esta gestão. E a operacionalização do Sinari. No parágrafo 4º deste artigo 8º, diz que o Sinari será disponibilizado em ferramenta digital. Então nós temos uma plataforma digital para isso. No parágrafo 5º diz que será um ato conjunto dos ministros do Estado do Meio Ambiente e da Economia, da Ciência, Tecnologia e Inovações poderá estabelecer mecanismos de compatibilização com o Sistema Nacional de Registro de Emissões, instituídos por meio do Decreto 172, de 17 de outubro de 2017. Então haverá uma compatibilização entre esses sistemas, né? Sinari será compatível, né, com a Sirene, né? Sirene é um sistema que tem as emissões do Brasil. Já no artigo 9º, ainda do capítulo 3º, né, tem 3 pontos importantes aqui. Primeiro, o registro, diz assim, que o registro integrado de emissões, reduções e remoções de gases de efeito estufa e atos de comércio, de transferências, transações e aposentadoria de crédito de carbono, né, serão usados como instrumentos. Esse primeiro instrumento do Sinari para reduzir as emissões. Então, esse registro, e com todas essas possibilidades. E o segundo, os mecanismos de integração com o mercado regulado internacional, também com o que vem aí em termos, né, análogo ao MDL, seria o MDS no mercado internacional regulado pelo Acordo de Paris, né, análogo ao MDL lá do Protocolo de Kyoto, conforme a gente explicou já em outro vídeo. E que devem ser estabelecidos em conformidade com as regras previstas no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 8º. Também o registro do inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, haverá uma compatibilização, uma instrumentalização desses pontos aí no Sinari. No artigo 10º, ainda do capítulo 3º, né, do Sinari, diz que serão reconhecidos como crédito certificado de redução de emissões, ou seja, os créditos de carbono, né, as reduções e remoções. O que é redução? Evitar a emissão. O que é remoção? É retirar da atmosfera os gases já emitidos, por exemplo, através do reflorestamento. Registrados no Sinari, adicionais às metas estabelecidas para os agentes setoriais. Então, vai haver metas, o que vai ser reduzido, o que vai ser removido, isso vai ser contabilizado e vai haver a possibilidade de comprar e vender esses excedentes. E quando falta, compra, e quando sobra, vende. Então, um sistema mais ou menos análogo ao chamado cap and trade. Você estabelece um limite e aquele limite, se não for alcançado, tem que ser usado um instrumento de mercado. Cap é limite, trade é comércio. No artigo 11, o Sinari também possibilitará, sem necessidade de geração de crédito certificado de redução de emissões e em consonância com as regras estabelecidas na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 8º, o registro de. Agora, não relacionado diretamente ao crédito de carbono, isso que ele está dizendo aqui no artigo 11, né? Pegadas de carbono de produtos, processos, atividades, pode ser pegadas de produto para embalagens, de leite, de suco,
embalagens PET, né, e assim por diante. Então, isso está livre, pode ser feito essas pegadas de carbono, determinadas essas pegadas de carbono. Carbono na vegetação nativa, carbono no solo, carbono azul, né, blue carbon, que é nos oceanos, nos manguezais, etc., né, em ambientes aquáticos, né, e também unidade de estoque de carbono. Então, haverá também essa possibilidade, sem a necessidade de gerar crédito certificado, né, também você poderá registrar, né, poderá colocar lá no Sinari esses meios, né, essas formas de gerar crédito de carbono, não necessariamente, mas com possibilidade de incluir, porque possa também ser transacionado, possa ser comercializado. Depois vem o capítulo 4 das disposições finais, artigo 12, 13, 14 e 15, né, que são mais assim pontos para finalizar o decreto. Estabelece que os setores a que se refere o parágrafo único do artigo 11 da lei 12.187 de 2019, aquela que estabeleceu a Política Nacional de Mudanças Climáticas, né, poderão apresentar no prazo de 180 dias, contado da data de publicação do decreto, que nós já mencionamos aí, né, previamente, né, prorrogável por igual período. Então tem aqui 180 mais 180, pode ser que seja prorrogado, suas proposições, mas é um ano, né? No máximo um ano, proposições para o estabelecimento de curvas de redução de emissões de gases de efeito estufa. É importante esse artigo 12, né? Porque ele considera aí que há necessidade de estabelecer curvas de redução de emissões de gases de efeito estufa pelos diferentes setores, considerado o objetivo de longo prazo da neutralidade climática formada no NDC. E depois, o artigo 13 diz que o decreto 11.003, 21 de março de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações. Aí tem no artigo 3º, lá não tem nada mencionado, mas no item 3 aqui, né, diz que o crédito de metano serão, né, foi modificado um pouco a redação, ativo financeiro ambiental transferível e representativo de redução e remoção de 1 tonelada de metano que tenha sido reconhecido e emitido como crédito no mercado voluntário ou regulado. Então é só uma redação diferente para esse decreto que tem alguma relação, alguma conexão com este decreto presente aqui. Daí o artigo 14 diz que fica revogado o inciso 3º do caput do artigo 17 do decreto 9.578 de 22 de novembro de 2018. E o 15º diz que esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Portanto, temos aí, né, algo muito importante, muito relevante. Tem muitos pontos que precisam ainda ser detalhados, ser especificados, mas já se abre uma grande possibilidade de atuar aqui no Brasil com o crédito de carbono. Conquanto nós temos essencialmente esse mercado, né, dentro de um âmbito internacional, multilateral, global, o grande mercado sempre foi global, o Brasil nunca teve um mercado e agora nós temos um mercado de crédito de carbono. Nós temos esse decreto 11.075, 19 de maio de 2022, mas o principal desse decreto nem é tanto a questão do mercado. Obviamente aparece aqui e remete claramente a esse mercado, mas é que vai ter planos setoriais. Os diferentes setores da economia vão ter que ter planos para reduzir suas emissões, compromissos, metas bem claras. Então você pode trabalhar nisso, você pode atuar nisso, se prepare para isso. Nós estamos aqui te preparando desde o zero, do absoluto zero, para você atuar nessa atividade, nesse mercado, com esse enfoque. E também institui o Sistema Nacional de Redução de Emissões, o SINARE, né, de gases de efeito estufa. É muito importante, porque aí vai haver um grande espaço também de atuação profissional. Portanto, se prepare, né? Nós estamos aí para isso, para te ajudar, né? Ser aquele expert que entende do assunto. E poder atuar nesse mercado é uma grande frente. Nós temos que atuar em frentes novas, em novas possibilidades profissionais, despertar para novas oportunidades. Você está com tudo nas mãos. Agora é questão de abraçar isso, né, e poder fazer disso uma possibilidade concreta de atuar profissionalmente. Então, lembre-se, torne-se um expert em crédito de carbono que você vai ter oportunidades profissionais bastante alvissareiras. Um grande abraço e nos vemos na próxima, ok? Até lá!